para dar continuidade a esta palavra maravilhosa em Gênesis, a história de Jacó e seus filhos, e estamos aqui na história de José. Se inscrevam neste canal, compartilhem, comentem. Quanto mais ele avançar, né, aumentar, mais vidas serão alcançadas, amém? Dando continuidade à palavra do Senhor, no último vídeo a gente falou que José se deu a conhecer a seus irmãos, que foi um momento lindo. Dado esse momento, os irmãos se constrangeram, enfim, ele chorou e foi muito emocionante, beijou os irmãos, enfim. Faraó soube, né, que os irmãos de José estavam naquele lugar. Ele foi avisado da situação. Então lá no 16 diz o seguinte: fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e aos seus oficiais. Disse Faraó a José: diz a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Tomai a vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito. Comereis a fortuna da terra. Ordena-lhes também: fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para as vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vossa. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhe deu os carros, conforme mandou Faraó. Também lhe deu as provisões para o caminho. A cada um ele deu vestes festivais, mas a Benjamim ele deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e a provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E disse: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes acreditava. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, e reviveu-se o espírito. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. Aqui foi quando todos os irmãos retornaram com toda a provisão, com tudo aquilo, todo o melhor do Egito, né? Foi separado os mantimentos para a viagem. Ele foi para a viagem de ida e também para a viagem de vinda, porque o Faraó autorizou e disse para José trazer toda a sua família, para os irmãos ir buscar o seu pai e trazer toda a sua família. Nesse momento, né? Ele se despede dos irmãos e diz para eles aqui, né? Vão em paz e não vão fazer que nenhum tipo de contenda no caminho, sigam em paz. Lá quando eles chegam, eles contam essa notícia para Jacó, né? E ele fica muito, muito emocionado, e ele diz que fica sem palpitar o coração de tão emocionado, mas vendo tudo aquilo que José mandou, ele acreditou, e ele disse: eu vou, porque eu quero ver meu filho. Ele vive, pois eu quero ver ele antes que ele morra. Né? Então, dada a continuidade nessa história, Jacó e toda a sua família desce para o Egito, né? E lá eles se encontram, né, com José, o seu filho perdido. É muito, muito especial. Lá no 46 vocês vão ouvir, vocês podem ler dessa história maravilhosa, e eu vou explicar para vocês um pouquinho dela. Eu vou ler só um trechinho e vocês podem continuar lá no 46 sobre essa vinda de Jacó e toda a sua família já para o Egito. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba, ofereceu sacrifícios a Deus de Isaac, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. Certamente a mão de José fechará os teus olhos. Amém? Gente, vocês observam aqui que já estão tratando aqui Jacó de Israel. A partir do momento que ele chega no Egito, que ele vai ali passar muitos anos, toda a sua geração, ele
ele já começa ali em muitas citações já ser tratado de fato como Israel. E é claro que a primeira coisa que ele faz antes dele descer para o Egito é orar ao Senhor. A palavra diz que ele foi a Beceba, levantou sacrifícios, fez sacrifícios ao Senhor, né? E orou ao Senhor, pedindo direcionamento, se era, né, da vontade do Senhor que ele fosse ao Egito. E o Senhor lhe respondeu: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu te farei grande nação. E certamente José é quem fechará os teus olhos. Ele diz, né? Quando ele morrer, será José que fechará os teus olhos. Ou seja, ele vai ver tranquilamente ainda todos os seus filhos, né? Toda a sua geração ainda unida. Olha que alegria, né? Para esse pai. Essa história é muito maravilhosa, né? De José. Que foi vendido pelos irmãos, que passou todo esse processo, que ali ele estava erguido e no lugar que o Senhor colocou, né? O Senhor colocou ele naquele lugar para justamente chegar a esse momento dele salvar essa família, dele salvar a família dele da fome, porque estava tendo esta fome, né? 7 anos de fome na região. Então ali o Senhor foi e preparou José para estar nesse lugar. Então nesse momento que Jacó sai, antes de sair, o que ele faz? Ora ao Senhor, para ter direcionamento. Então, nas nossas vidas não é diferente. Na minha vida, na vida de você, não é diferente. Cada coisa que a gente vai fazer, a cada passo, a cada direcionamento, a cada decisão que a gente for tomar, vamos ter muito cuidado em ter direcionamento do Senhor. Orar ao Senhor primeiramente. E Ele responde. Ele responde. Então, sejamos sensíveis ao cuidado, sensíveis a ouvir a voz do Senhor atentamente. Como que a gente é sensível a ouvir a voz do Senhor? Quando a gente é alimentado por essa palavra, quando o coração é cheio desta palavra, quando o Espírito Santo habita no nosso ser, né, queimando ardentemente, nós temos a sensibilidade de ouvir claramente a voz do Senhor através da sua palavra. Claramente a voz do Senhor nas orações, e quando a gente vai tomar decisões e quando a gente ora e busca a resposta do Senhor naturalmente. Nós temos. Então, tudo e qualquer decisão, tudo e qualquer coisa que formos fazer, coloquemos na presença do Senhor. Oremos ao Senhor primeiro. Se for da vontade do Senhor, Ele vai nos direcionar. Ele vai nos direcionar. Às vezes a gente quer fazer coisas por nós mesmos e muitas vezes muitas vezes dá errado. A maioria das vezes dá porque nós somos seres humanos e queremos resolver as coisas da nossa maneira. E às vezes também tem um não do Senhor que a gente não quer aceitar. E às vezes acaba achando que é um sim e acaba teimando e também se dando muito mal. Então, primeira coisa, antes dessa jornada, antes dele vir de lá da terra de Canaã onde ele estava, para o Egito, né? Ele faz sacrifícios ao Senhor e ora. Foi encontrado o meu filho, está lá vivo. Eu quero ver antes de morrer. É propício, é certo. Eu vou, Senhor, me dá direção. Então é assim que a gente tem que fazer na nossa vida. Pedir direcionamento ao Senhor Deus de tudo na nossa vida. Ele dará. Com certeza Ele dará. Amém?